Era um sábado de 1992, dia de eleições municipais. Naquele dia de outubro, parentes entraram na antiga casa de detenção do Carandiru, na zona norte da capital, em busca de notícias sobre familiares. A primeira coisa que sentiram ao chegar naquele lugar, segundo relatos, foi um cheiro de criolina misturado com sangue. Um dia antes, a polícia havia entrado na casa de detenção para conter um motim de presos que havia começado no pavilhão 9, local onde ficavam encarcerados os réus primários, aqueles que cumpriam sua primeira pena de prisão. Grande parte deles estava ali aguardando julgamento. Na ação policial que o Ministério Público mais tarde denunciou como sendo violenta e excessiva, 111 detentos foram mortos. Nenhum policial ficou ferido. O massacre gerou debate nacional a respeito das condições dentro do nosso sistema carcerário. E em 2002, o Carandiru, cuja reputação estava irreversivelmente manchada com o sangue de brasileiros encarcerados, foi demolido. Os desdobramentos legais provocados pelo episódio continuam até os dias atuais. O massacre do Carandiru completou 30 anos domingo, dia 2 de outubro, dia da eleição. Mas afinal, o que aconteceu com os responsáveis pelo massacre? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Há 30 anos, o sistema prisional brasileiro vivenciou o maior massacre e a maior tragédia de sua história. Na tarde do dia 2 de outubro de 1992, por volta das 14 horas, véspera de eleições municipais, 2 detentos brigaram no pavilhão 9, na casa de detenção de São Paulo, um complexo penitenciário que foi construído nos anos 1920, no bairro do Carandiru, na zona norte de São Paulo. O complexo era formado por 7 pavilhões. Na época, 7.257 presos viviam no local, 2.706 deles só no pavilhão 9, onde estavam encarcerados os réus primários, aqueles que cumpriam sua primeira pena de prisão ou que ainda aguardavam julgamento. A briga entre os detentos logo se generalizou e se transformou em uma rebelião. Foi então que a polícia militar foi chamada para conter o conflito. Após a falha em uma tentativa de negociação com os presos, o comando policial decidiu entrar no local com metralhadoras, fuzis e pistolas. Meia hora depois da entrada da PM, as metralhadoras silenciaram. O resultado da violenta ação policial no local, que mais tarde ficou conhecida como Massacre do Carandiru, foi a morte de 111 detentos, sendo que 84 deles sequer tinham sido julgados ou condenados por seus crimes. Nenhum policial morreu na ação. A responsabilidade pela ação policial só começou a ser julgada quase 10 anos depois. Em 2001, o coronel Biratã Guimarães, que comandou a operação no Carandiru, foi condenado a 632 anos de prisão pela morte de 102 dos 111 prisioneiros do complexo penitenciário. A defesa do coronel recorreu da sentença e ela foi revertida, sendo anulada pelo Tribunal de Justiça em 2006. Depois disso, outros 5 julgamentos realizados por meio do Tribunal do Júri ocorreram entre os anos de 2013 e 2014. Por ser um processo que envolvia uma grande quantidade de vítimas e uma grande quantidade de réus, o julgamento foi desmembrado em 4 partes, que correspondiam a cada um dos andares do pavilhão 9. E ao final deles, 73 policiais foram condenados pelos 111 mortes, apenas que variavam de 48 a 624 anos de prisão. Um 5º policial da Rota, que já estava preso por homicídio de travestis, teve seu caso julgado de forma separada, porque sua defesa pediu que ele fosse analisado em laudo de insanidade mental, e em dezembro de 2014 ele também foi condenado. A defesa dos policiais decidiu recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo a anulação dos julgamentos. A
A alegação da defesa era de que não seria possível individualizar a conduta dos policiais, dizendo quais deles efetivamente teriam efetuado os disparos ou quais policiais teriam sido responsáveis pela morte das vítimas. Em 2016, 3 desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal do Júri, responsáveis pelo recurso da defesa dos réus, decidiram anular os julgamentos anteriores, entendendo que não havia elementos para mostrar quais foram os crimes cometidos por cada um dos agentes. O relator do processo defendeu que os policiais agiram em legítima defesa. O Ministério Público recorreu da sentença. Anos depois, o processo finalmente chegou ao Supremo Tribunal Federal. Em agosto desse ano, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu manter a condenação dos policiais militares. Na questão sobre a validade das condenações, a decisão é final. Ou seja, os jurados condenaram os réus dos júris, o Tribunal de Justiça anulou, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, revalidou as condenações e o STF recentemente confirmou isso, as condenações. Mas existem questões de pena que voltarão para o Tribunal de Justiça para serem discutidas. Isso vai gerar um novo acordão para o tribunal, uma nova decisão. E dessa decisão cabem recursos. Isso significa que, apesar das condenações dos policiais terem sido mantidas pelo Supremo, eles não deverão cumprir as penas imediatamente. Hoje, a jurisprudência consolidada é de que só se pode cumprir a pena após o trânsito em julgado, ou seja, só após todos os recursos em todas as esferas terem sido encerradas ou tiverem acabado. Mas podem haver recursos relacionados à pena ou à quantidade da pena, destacou o promotor, que participou de 4 dos julgamentos relacionados ao caso. Apesar da manutenção das condenações pelo ministro Barroso, os policiais podem jamais vir a cumprir as penas impostas. Isso por causa de um projeto de lei que tramita atualmente na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Capitão Augusto do PL São Paulo. O projeto prevê anistia aos policiais militares envolvidos no caso. O projeto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e agora aguarda a designação do relator para ser examinado pela Comissão de Constituição e Justiça. Caso também seja aprovado nessa comissão, ele seguirá para a votação no plenário da Casa. Se aprovado, ele ainda precisará ser votado no Senado antes de seguir para a sanção do presidente da República. Na justificativa do texto, o parlamentar argumentou que durante uma rebelião, os policiais têm que agir de maneira proporcional para conter a violência dos rebelados e assim cumprir sua missão de manter a ordem pública. Ele ressaltou que o princípio da individualização da pena não é respeitado quando os episódios relacionados ao massacre são julgados e os policiais acabam condenados somente por estarem no local do fato. Para o promotor, apesar de a anistia ser uma ferramenta legal e estar prevista na lei e na Constituição Federal, ela não deveria ser utilizada para esse fim. Esse é um tipo de instrumento político e essa ferramenta não foi criada para isso, para tratar de crimes comuns, disse. A anistia é lei, portanto, é uma atribuição do Congresso Nacional, uma decisão política. Mas se o Tribunal do Júri é uma decisão do povo e se a própria sociedade decidiu nesse sentido, como poderiam os representantes desse povo, por meio de mandato, dizer que a sociedade que eles representam errou nesse julgamento? Questionou o promotor. O projeto de anistia mostra que a narrativa sobre o massacre continua em disputa, inclusive politicamente. Há alguns anos, o comandante da operação policial no Carandiru, o coronel Biratã Guimarães, alcançou a suplência nas eleições para deputado utilizando o 111 como seu número nas urnas. Do outro lado, nós temos familiares de vítimas, organizações de direitos humanos e sobreviventes do massacre que durante todo esse período mantiveram uma luta por memória, por justiça, por responsabilização dos agentes do Estado. Então, isso sempre esteve em disputa e voltou a estar em disputa. A ausência de responsabilização e a dificuldade em se responsabilizar é uma marca dessa disputa, mas é também um sintoma, um sinal de que não só o episódio está em aberto, como também a ideia de direitos humanos. O massacre ocorreu poucos anos depois da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, que foi escrita baseada na ideia de construção de um país democrático e dos direitos humanos.
Isso mostra que essa república e essa constituição democrática baseada em direitos humanos já surgiu muito frágil. Mas também é preciso dizer que, ao final, a sensação que fica é que os 30 anos do massacre do Carandiru ecoam a sensação de que as vidas presas não importam, não valem nada, não são dignas sequer de luto. Mas isso não é verdade. A luta pelo descarceramento é composta por pessoas que se importam, agentes de pastoral que deixam suas famílias todos os dias para visitar os irmãos encarcerados, mães, avós, tias e famílias inteiras que transformam a dor de seus filhos perdidos para a política genocida do Estado em luta. É o sangue e suor daqueles que se importam que deve ser lembrado 30 anos após o massacre do Carandiru. É o nome e a memória dos 111 mortos e de todas as vítimas do sistema prisional que ecoará.